certo, então vamos lá, direto ao ponto. Estamos também ao vivo no YouTube. Boa noite, Margarete. Boa noite, galera. Para quem está ouvindo, para quem está ao vivo. E olá para quem está na versão gravada. Estou em duas telas hoje, estou no YouTube e no Instagram. Hoje, a live de hoje é sobre como investir em renda fixa. Bom, como investir em renda fixa? É fácil. A renda fixa é bem fácil. Você investir, você precisa de pouco. Você precisa de muito pouco para começar a investir em renda fixa. E é possível, com valores abaixo de R$100, você consegue investir também em renda fixa. Vamos lá. O que é renda fixa? Bom, diferente dos fundos imobiliários que eu falei na live passada, a renda fixa, ela é um tipo de investimento que quando você contrata, você já sabe o quanto vai render para você já desde o início do contrato. Por exemplo, eu faço um contrato, faço um empréstimo, né, para alguém e já entro no contrato, já coloco quanto vai render esse investimento, quanto vai render esse empréstimo, quanto ele vai ser com o tempo, né? Já com uma taxa já definida. Normalmente segue-se alguns índices, né, para esses rendimentos, para esses tipos de contratos. Inclusive temos vários tipos de empréstimos, vários tipos de investimento em renda fixa. Os tipos que nós temos são o Tesouro Direto, nós temos o CDB, o LCI, LCA, a Debenture e também, que é um novo modelo, né? Não tão novo assim, mas já está caindo no gosto popular também, que é a RGB, que são as contas pagas, exatamente. Nubank, PicPay, 99Pay, no conta é do Nubank, tem a da Uber também, né? Que eu esqueci o nome. Uber, acho que é Uber Pay, alguma coisa assim, não lembro mais agora. E todas essas Conta, acho que é Conta. E essas, o que acontece? Essas contas pagas, elas seguem uma taxa, que é a taxa mãe, né? É a taxa mãe, todas, né? Todos os investimentos de renda fixa seguem a taxa mãe, que é a taxa Selic. Tem algumas diferenças tem alguns acréscimos também a mais também, mas a base é a taxa de juros, que é a taxa Selic. Que é no caso das contas pagas, nós temos, eles seguem a taxa do CDI. Boa noite, Luiz. Muito obrigado também para quem está aqui, quem está dedicando esse tempo, né, para
aprender um pouquinho, e parabéns, vou dedicar esse tempo para aprender um pouquinho sobre os investimentos. Então, continuando, as contas pagas seguem a taxa CDI. E a taxa CDI, ela é a taxa que é a prima, né? Vamos dizer assim, a taxa prima da taxa Selic, porque ela rende 0,25% a menos do que a taxa Selic. A taxa Selic atualmente está em 13,75%, já o CDI ele está rendendo 13,65%. Gente, compartilha essa live, né, para mais pessoas verem, para mais pessoas aprenderem mais sobre os investimentos. Então, são as coisas que muita gente tem dúvida e muita gente me pergunta sempre. Então, a taxa CDI é uma taxa que normalmente segue abaixo da taxa Selic. Atualmente ela está 0,1% a menos do que a taxa Selic. A taxa Selic está em 13,75%, já o CDI 13,65%. 0,10%, né? 0,10%. Né? Pensando na precisão, né? Como estamos usando duas casas depois, né? Então a gente pensa assim também. Temos os tipos de investimentos. Nós temos então o Tesouro Direto, que é você emprestar. O que é o Tesouro Direto? Você empresta dinheiro para o governo, para títulos públicos, né? O governo ele emite títulos para cidadãos e empresas também investirem, emprestarem seus dinheiros para o governo. E ele usa isso para pagar as contas dele e para fazer outras coisas, né? E também nós temos a taxa Selic, o Tesouro Selic, que segue a taxa Selic. Ele paga a taxa Selic. Se não me engano, o investimento em Tesouro Direto da Selic, acredito que está por volta de R$100. Para ver mais ou menos por aí, por volta de R$100, você consegue comprar, você consegue fazer um investimento em Tesouro Direto, Tesouro Selic. E algumas corretoras ainda oferecem algo a mais do que oferecem algo a mais além da taxa Selic. Ô Luiz, não tem problema não. Essa live vai ficar gravada e a gente se vê então até numa próxima live. E aí, algumas corretoras oferecem um pouquinho a mais, uns 0,25% a mais, uns 2%, dependendo, até uns 2% a mais. Eles oferecem isso para os investidores. E também temos, além disso, além do Tesouro Selic, temos o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA segue a inflação, que é o índice, segue o índice IPCA, que é a inflação, que é medida pela inflação. E esses tipos de investimentos, você também pode investir com menos de R$100. Esse já dá para investir com menos de R$100. Acho que até menos de R$50. Eu ouvi falar a última vez que eu dei uma olhada, estava por volta dos R$40 que é possível investir em Tesouro IPCA. Temos o Tesouro IPCA+, também, que ele vai render um pouquinho mais, ele vai render
vai render o IPCA mais um outro valorzinho, né? Às vezes 2%, 3%, né? E o IPCA, eu não lembro bem quanto que ele tá, mas ele estava por volta dos 10%. E é um tipo de investimento que vale a pena para o longo prazo. Investir em IPCA é para longo prazo. O Tesouro Selic é um tipo de investimento que é muito usado para curto prazo. Por exemplo, montar reserva de emergência. O pessoal usa muito para fazer a reserva de emergência. Até por causa da liquidez que ele tem. Ele tem liquidez diária, então todo dia você investiu hoje e amanhã você já pode sacar. E ele também tem um rendimento diário. Ele rende, você colocou hoje, amanhã já está rendendo. Na minha opinião, vale muito a pena isso. O risco também do tesouro direto é baixíssimo, até porque o tesouro direto, ele, como você empresta para o governo, então quem é o último a quebrar? O seu risco é do governo quebrar. E para o governo é o último a quebrar, né, nessa cadeia toda. Até porque o governo tem reserva financeira, né? Tem reserva financeira, mesmo ele tendo dívida, ele tem uma reserva financeira, tem uma reserva em ouro também. Normalmente os governos, eles para serem, né, um país ele tem que ter uma reserva em ouro. Boa noite, Stephanie. Então, a segurança do Tesouro Selic, do Tesouro Direto, é muito grande. Então, o risco é muito baixinho. É pequenininho mesmo, bem pequenininho mesmo. Tem um risco da corretora quebrar? Tem. Mas, normalmente, o Tesouro Direto tem um seguro, que se chama seguro FGC. Se chama FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E ele garante... Oi, Stephanie, não tem problema não. A live vai ficar gravada. Boa noite. O FGC ele garante, né, para cada CPF até 250 mil reais. Caso a corretora quebre, o FGC ele te devolve até 200. Isso é mais uma outra segurança também. Já é uma segurança por causa da corretora. Já o próximo, né, que nós temos é o CDB. O CDB é um... Deixa eu só lembrar aqui a sigla dele. Esqueci o que significa a sigla. Pronto. A sigla significa... É uma sigla, né? CDB. Significa Certificado de Depósito Bancário. E é um tipo de investimento que quem inventou, quem usa muito, que inventaram esse tipo de investimento, foram os bancos. Depois isso ficou acessível também para a pessoa física também. Já o CDB, ele segue a taxa CDI. Normalmente ele rende 13,65% ao ano. Mas depende de cada CDB, cada contrato de CDB. Porque tem contratos de CDB que pagam menos do que a taxa CDI. Normalmente pagam... bancos, por exemplo, pagam 80%, 85% da taxa CDI.
Já as corretoras, elas têm outros investimentos, outros CDBs melhores que pagam 100% da taxa CDI. Por exemplo, os bancos menores, eles pagam 100% da taxa CDI. Às vezes até mais, se você der uma pesquisada melhor aí, você consegue achar um CDB com taxa melhor, com taxa maior do que 100% do CDI. CDB, nós temos CDBs de vários prazos também. Tem CDB de 1 ano, tem CDB de 3 meses, tem CDB com liquidez diária também, que você coloca aí, colocou hoje, você pode tirar amanhã. Tem CDB que é para 2 anos, 3 anos, e cada um também tem um mínimo para ser investido. Muitos têm a partir de R$1.000, outros têm a partir de R$5.000, mas tem também outros a partir de R$100 também. Então temos CDBs a partir de R$100. Isso, CDBs ofertados na corretora também. Tem os do banco, né, que muita gente fala, peguei um CDB pagando seu 80% do CDI. Sim, você está na frente de muitos brasileiros, né? Porque está conseguindo poupar dinheiro. E 95% da população brasileira não consegue poupar dinheiro. Então, você já, mesmo investindo num CDB do banco, pagando 80%, 85%, você está na frente de muitos brasileiros. Mas é possível conseguir rendimentos melhores e mais seguros. Como esse CDB. Um CDB também, um CDB de banco menor. Né? Um CDB de banco, eu falo banco, os bancos que pagam 85% são os bancos de varejo. Não estou fazendo propaganda aqui, não ganho nada de nenhum deles. Que é, por exemplo, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, esses bancos que a gente conhece, né? que normalmente a gente conhece, que são os bancos de varejo. Os bancos menores pagam bem, pagam normalmente 100%, um pouco mais 100% do CDI, da taxa CDI. O próximo que nós temos aqui é a LCI. O que significa LCI? Desculpa. É letra de crédito imobiliário. A LCI é um tipo de investimento também só pesquisar aqui um pouquinho aqui da sigla, só para confirmar aqui. Isso. É a letra de crédito imobiliário. Exatamente. É isso que significa. Boa noite, Kessila. E já a LCI, ela tem suas particularidades também. E já o LCI também é muito bom, muito usado também entre os investidores. Muitos investidores aplicam dinheiro em LCI, até também por causa do risco também, por estar exposto ao mercado imobiliário, né? Não diretamente, um pouco indireto, mas as pessoas gostam muito de investir em LCI. Muita gente gosta de investir em LCI porque ele tem os rendimentos, ou às vezes até maior do que o IPCA ou até a Selic, né? Porque ele segue um outro índice, né? Acredito eu que é o IGPM. Depois eu dou uma olhada e confirmo sobre isso.
E ele tem liquidez também. Né? A liquidez do Tesouro, do LCI, você pode ter LCI já não com liquidez diária, né? Não é um tipo de investimento que é feito para colocar em renda fixa. Boa noite, Alexandre. Antes eu falei um equívoco aqui agora. A LCI não é um investimento, não é um tipo de investimento para você montar a sua reserva financeira. É um tipo de investimento que você usa para crescer seu patrimônio e juntar isso para a aposentadoria, por exemplo, também. Né? Temos também a LCA. LCA, que significa Letra de Crédito Agrícola, do agronegócio, na verdade. A LCA você também está emprestando dinheiro para o agronegócio. Então, você tem um outro risco também, que é o do agronegócio. Você tem um risco do agronegócio. Mas no Brasil o agronegócio é um negócio, na minha opinião, bem sólido. E que vale muito a pena se investir também. Até porque as pessoas precisam de comer, precisam se vestir, né? Isso tudo vem do agronegócio. Né? A comida, as roupas, né? Vem do agronegócio. Não só isso, né? Tem várias outras coisas também, né? Que vêm do agronegócio. Inclusive o etanol vem do agronegócio, né? Então muita gente usa. Todo mundo usa o agronegócio. A gente depende do agronegócio. Muita gente discrimina o agronegócio porque é um negócio que é muito lucrativo, dá muito dinheiro. Muita gente fica muito rico com isso. Muita gente ficou muito rico com isso, né? Com o agronegócio. E é um negócio que não tem fim. Né? Atualmente, ao meu ver, não tem fim. Então ele é muito seguro por ser sólido, mas ele tem também, ele não tem a proteção se não me engano, ele não tem proteção do FGC, nem o LCI e nem a LCA. O outro tipo de investimento que nós temos são as debentures. O que é uma debenture? A debenture é quando uma empresa ela precisa também de captar um dinheiro. Ela precisa tomar um empréstimo. Então, para não ter que colocar isso em bolsa de valores, ela emite debenture. Ela emite um empréstimo como se fosse um título público. Ela emite uma carta de crédito para os investidores. Nesse caso, esses investidores não viram sócios da empresa, só emprestam dinheiro para a empresa e a empresa devolve esse dinheiro. É quase a mesma coisa do CDB, só que o CDB ele é um empréstimo entre bancos. Né? Já a debenture é um empréstimo entre empresas, entre uma empresa e uma pessoa física também. A debenture não é coberta pelo FGC, então você tem um risco um pouco maior. A debenture, ela na renda fixa, ela está no topo do risco. É a operação, é um investimento de maior risco da renda fixa, até porque você depende da empresa. Se a empresa quebrar, você perde também esse dinheiro junto.
E também, só que tem como reaver, você pode entrar na justiça, ainda tem essa questão também, você pode entrar na justiça e conseguir esse dinheiro, né, e conseguir seu investimento de volta. E ela é renda fixa porque também você contrata já sabendo quanto você vai ganhar. Diferente de ações, que é o tema de uma outra live, de uma próxima live que nós vamos fazer também. Que eu vou fazer também. Bom, em comparação com a poupança, todos esses investimentos rendem acima da poupança. Todos eles. A poupança, ela rende, atualmente ela está rendendo, se não me engano, 80% da taxa Selic. Isso deve dar por volta de uns 8 ou 9%. Acho que no máximo uns 9% ou 10%. No máximo, não paga mais do que isso. E como funciona a poupança? A poupança, você coloca o seu dinheiro lá no banco, nos bancos de varejo, que tem poupança. Você faz a aplicação da poupança, coloca o dinheiro lá e o banco vai te devolver esse dinheiro, né? Óbvio. Mas ele vai render para você a cada 30 dias. Ele só vai render a cada 30 dias. Todos esses outros investimentos aqui você consegue investir e todos eles te rendem por dia. Já a poupança, a cada 30 dias que ele faz o rendimento. Ele rendeu aqui, 30 dias depois ele rende, mais 30 dias depois vai rendendo, depois 30 dias depois vai rendendo. Já os outros investimentos, não. Você investiu hoje, amanhã já está rendendo, depois já está rendendo, já está rendendo. Na hora que você vê, ele está rendendo mais do que a poupança. Bem mais do que a poupança. Inclusive a poupança ela tem um risco. O risco também da poupança é do banco quebrar. O banco, sim, o banco ele pode quebrar. O banco também pode quebrar. Um exemplo de um banco que quebrou foi a Bamerindos, o Banco Bamerindos. Para quem é mais antigo, vai lembrar disso, né? Do Banco Bamerindos, né? Tinha até um slogan, né? O tempo passa, o tempo foi, a poupança Bamerindos continua numa boa. Continuou nada, na verdade, né? Quebrou. O banco quebrou e levou os acionistas junto, né? Quem levou os investidores junto. Quem deixou o dinheiro lá perdeu o dinheiro junto. Tem como reaver isso na justiça? Provavelmente sim. Né? Mas tem, se não me engano, acho que a poupança também tem proteção do FGC. Mas rende muito menos. Né? E você vai demorar muito mais tempo para conseguir adquirir os seus objetivos financeiros, né? Principalmente os de longo prazo. Principalmente os de longo prazo, você não vai conseguir muito rápido. Vai demorar muito mais tempo para você conseguir, porque a poupança rende pouco, muito pouco. Tem a questão também do imposto de renda. Esses investimentos já têm desconto será descontado o imposto de renda dele, sim. A poupança não desconta imposto de renda, mas a Selic, o Tesouro Direto, em geral, já desconta imposto de renda sobre o rendimento. Todos eles cobram imposto de renda sobre o rendimento. Rendeu um pouquinho, é sobre esse pouquinho que você vai pagar o imposto de renda. Por exemplo, você investiu R$1.000 e deixou o dinheiro lá um ano. Vamos supor que a Selic se manteve estável o ano inteiro, pagando 13,75%. No final do ano,
seu dinheiro vai render de 1.000, vai para R$ 137,50. Desses R$ 137,50 que vai ser descontado o imposto de renda. E se não me engano, e depende do tempo que você deixar também, mas se você tirar antes de, se não me engano, 2 anos, você vai pagar 20% de imposto de renda. Se você tirar depois, após os 2 anos, você paga 15% de imposto de renda. É pouquinho em relação ao rendimento e faz com que, ainda assim, o rendimento seja maior do que a poupança. Boa noite, Emanuele. O CDB, ele também tem um desconto, se não me engano, acho que ele tem desconto de imposto de renda também. O CDB tem desconto de imposto de renda também. Funciona da mesma forma do que o Tesouro Direto. 20%, depois de 2 anos, 15%. Sobre o lucro, sobre o rendimento. Já a LCI e a LCA não tem desconto de imposto de renda. Você não paga imposto de renda por esse tipo de investimento. E a debenture, sim, você paga também o desconto pelo imposto de renda. Você tem um desconto do imposto de renda. Mas todos eles pagam muito acima do que a poupança paga. É tão acima que o desconto do imposto de renda, mesmo descontado o imposto de renda, ainda fica superior à poupança. Pode ficar pouco superior? Pode até ser que fique, sei lá, 1%, 2% a mais. Mas já é muito melhor do que o dinheiro rendendo na poupança, né? Pensando em rendimentos. E a renda fixa, né, normalmente ela é feita para quem tem perfil, para quem só investir em renda fixa para quem tem um perfil conservador, para quem não tem intolerância a risco. Né? A pessoa não gosta de correr tanto risco. A pessoa ela vai procurar esses investimentos de renda fixa, porque no ato da contratação já se sabe quanto vai render, quanto o investidor vai receber de volta esse investimento. A galera tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Muita gente me pergunta sobre os investimentos, sobre a tesouro. Inclusive, o tesouro direto é muito usado também para os objetivos de curto prazo, de médio e de longo prazo, e até longuíssimo prazo. Se pegar um IPCA mais de sei lá, 25 anos, é possível. Já a debenture, você segue o tempo de contratação. E não vale a pena você retirar antes. Todos os outros investimentos também dependem também do tempo de contratação. Uma boa parte tem o tempo de curto e médio prazo, não tanto para longo e longuíssimo prazo. Até porque, vamos pensar aqui, o que é o curto prazo? O curto prazo é para adultos. Significa o dinheiro que você pode deixar até um ano. Até um ano, 2 anos, já é considerado curto prazo. A partir disso, até 5 anos, é considerado médio prazo. E de 5 anos até 10,
já é o longo prazo. E acima de 10 anos de investimento, né, que eu estou falando, né, de tempo que você vai deixar o dinheiro rendendo, né, e acima de 10 anos é considerado longuíssimo prazo. Tanto que tem estratégias para uma complementação da aposentadoria, por exemplo, né, uma previdência privada, ou um plano, eu gosto mais de falar com um plano de independência financeira. A independência financeira através de investimentos da renda fixa. Normalmente o pessoal usa muito para longuíssimo prazo, até porque nós temos ciclos também, né, na nossa vida, né? Tanto que quando chegamos acima de 60, 65 anos, os gastos com remédios vão aumentando, a saúde vai baixando, né? Ela vai precisando cada vez mais de uma atenção. E os investimentos, a gente precisa do dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro para poder pagar esses remédios. E os investimentos, eles vêm para sanar essa coisa. Se você se prepara, já guarda, já acumula esse dinheiro antes de envelhecer, quando envelhecer você já terá uma grana suficiente para se sustentar e até mesmo ou complementar a sua aposentadoria social, né, que é o INSS. Você recebe pelo INSS, muita gente recebe pelo INSS, e ainda pode ter esse outro complemento, mais outro dinheirinho, que ajuda, né, para um paga umas contas e o outro mantém, compra remédio, e assim dá para fazer, né? Ou então liberdade financeira total. Inclusive é possível conseguir a liberdade financeira até antes da aposentadoria. É possível, sim, até antes da aposentadoria, ok? E você pode colocar os seus objetivos também de curto prazo, né? Que são, por exemplo, uma viagem, né? Eu acho que eu falei isso numa live anterior sobre esses prazos. Por exemplo, você quer viajar em um ano, daqui a um ano, programando uma viagem para um ano, ou no máximo 2, né? Você põe lá seu dinheiro. Nesse caso é importante deixar o dinheiro num tipo de investimento que tenha uma liquidez diária, porque para o curto prazo não tem tanto investimento, não tem tanto investimento com o curto prazo. Tem muitos investimentos para médio e longo prazo e longuíssimo prazo. Inclusive o PCA+ é longuíssimo prazo, normalmente são 25 anos. E já os investimentos de curto prazo, você tem CDB, de liquidez diária, e você tem o Tesouro Direto também. E esses investimentos valem a pena nessas questões. Você quer viajar, põe seu dinheiro num investimento de curto prazo. Você quer acumular, ou quer comprar, por exemplo, quer comprar um patrimônio, que aí já é um médio prazo, né? Por exemplo, comprar um carro, sei lá, vou esperar 3 anos, 4, 5 anos. Guarda, junta o dinheiro para isso nesse tempo todo e coloque num investimento de médio prazo. Esse investimento de médio prazo, se você retirar antes do tempo contratado, não é recomendável, mas pode ser que você perca dinheiro, fazer isso. É possível tirar, mas pode ser que você perca dinheiro, porque vai seguir a oscilação da taxa contratada
né, que normalmente seria a Selic ou então o IPCA do momento. Se no momento, se você conta, por exemplo, você contratou um tesouro, IPCA com IPCA a 10%. Beleza, vai seguindo 10% até o final do contrato. E vamos supor que esse contrato é de 10 anos. Longo prazo, né? Apoio. De 10 anos. Você fez lá os seus investimentos, colocou, foi lá, apertou, beleza e tal. Mas em 5 anos você falou, não, eu quero retirar esse dinheiro. E infelizmente acaba que, por azar, o IPCA do momento está em 5%. Nesse caso, eles vão fazer o cálculo dos rendimentos até chegar até o momento de que você está pagando, está retirando, né? E eles vão render seus 5% para você. E você vai acabar perdendo. Não vai ficar devendo, né? Não é, a perda do dinheiro não é dever, não vai ficar devendo, mas você vai deixar de render um certo valor que deveria ter rendido. É assim que nós chamamos de perder dinheiro também. Que você perde dinheiro, você deixa dinheiro na mesa, né? Quem trabalha muito com empreendedorismo fala isso, que você está deixando dinheiro na mesa. Quando você deixa de ganhar um dinheiro, você deixa o dinheiro na mesa. E aí, já pensando num longo prazo, por exemplo, de 5 a 10 anos, também poderia ser a compra de um patrimônio também, só que um patrimônio um pouco mais caro. Por exemplo, uma casa, um apartamento. Você pode, né, juntar esse dinheiro, colocar num investimento de longo prazo para isso. E o longuíssimo prazo, e normalmente a gente pensa na independência financeira. É possível conseguir independência financeira antes de aposentar, por exemplo? Sim, é possível. Tem gente que consegue independência financeira, sei lá, com 10 anos, com 20, 30 anos de investimento, né? E tem alguns que conseguem até de idade, por exemplo, até menos, né? Inclusive, o meu professor de pós-graduação de educação financeira, que ele é PhD em educação financeira, o nome dele é Reinaldo Domingos, e ele adquiriu a independência financeira dele com 37 anos. Isso bem antes dele querer aposentar. Ele já conseguiu a independência financeira dele. E várias outras pessoas conseguiram também. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo bem então? Ok? Eu vou encerrar por aqui. Esse papo foi mais curtinho hoje. Não se esqueçam de curtir a live, dá um curtir aí, fortalece. No YouTube, dá uma curtida. No Instagram, no YouTube, compartilhem esse conteúdo, que vai ficar salvo nos dois aplicativos, nas duas redes. E compartilhem para que mais pessoas conheçam a educação financeira, os investimentos, esse mundo dos investimentos, que é para todos. Todos devem investir. Não existe investimento para ricos, que é só para ricos. Nesse caso, os investimentos são para todos. Todos devem investir. E o investimento muda vidas. Quem investir, quem investe sabe como é que é e como mudou a vida dele. Então vale muito a pena. Invista em você,
invista no seu futuro também. Ok? Muito obrigado, boa noite, não se esqueçam e manda pra galera aí, vai mandando aí pra galera aí, compartilha e dá uma curtida aí para saber que esse conteúdo é legal para vocês. Obrigado, boa noite Instagram, boa noite YouTube. Obrigado, até mais.